Muito boa tarde. Desde já agradecemos a sua participação e ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. E esta entrevista surgiu no âmbito da disciplina de Saúde e Desenvolvimento, no qual escolhemos o tema da saúde, nomeadamente a saúde mental. E então, a primeira pergunta é: qual a sua formação na área da saúde mental e porquê que a escolheu? Então, sou licenciada em Psicologia, pré-Bolonha, portanto na altura ainda era dos 5 anos de licenciatura. Depois consegui, pela Ordem dos Psicólogos, sou licenciada em Psicologia Clínica, portanto tenho a especialidade de Psicologia Clínica com especialidade avançada em Psicogerontologia. Portanto, aqui um bocadinho ligada à área do impacto psicológico na área da gerontologia, portanto as pessoas mais velhas. A minha formação na área da psicologia surgiu aqui um bocadinho por acaso, não era a minha primeira opção. A minha primeira opção era educação de infância, portanto ser educadora de infância, e daí também se calhar este afeto às crianças. E como não consegui entrar, tive um ano a trabalhar como auxiliar da ação educativa, o que me deu uma bagagem e uma experiência que me levaram a pensar que se calhar eu queria mais do que ser educadora de infância. O fascínio pelo comportamento humano, pelo desenvolvimento infantil, pelo contacto que tinha com as crianças, e depois decidi ir então para a Psicologia e fui tirar a licenciatura, terminei em 2006. E é esta paixão por entender o que é que nos leva a agir de determinada maneira, que tem sempre subjacente um pensamento e uma emoção. Portanto, é esta ligação entre comportamento, pensamento e emoção. É a tríade da psicologia e é sobre isso que recaiu o meu interesse e a relação. O meu trabalho é através da relação. Em que altura da sua vida é que decidiu estudar a psicologia? Foi um bocadinho como eu disse, agora pensar em anos, tenho que recuar aqui um bocadinho, mas mais ou menos em 2000, 2001 foi quando eu terminei o secundário. Como eu disse, a educação de infância era a minha primeira opção, mas depois pelo contacto com as crianças, em 2002, candidatei-me a psicologia e consegui entrar, e portanto foi nessa altura, através daquele ano de experiência a trabalhar com crianças, que eu percebi que se calhar mais do que ser educadora eu queria compreender o que é que estava por trás do processo de desenvolvimento das crianças, o comportamento humano, a parte das emoções, e surgiu assim um chamamento e hoje acho que fiz a escolha certa. Quais as maiores dificuldades que enfrenta na sua área? As maiores dificuldades são dificuldades e são desafios em simultâneo. Eu trabalho desde 2013, trabalho na ASF, que é uma instituição particular de solidariedade social com várias valências, e eu trabalho na unidade de saúde, portanto onde temos pessoas que estão internadas, que vêm de ambiente hospitalar para fazerem reabilitação, algumas delas. Portanto temos cuidados de convalescença, cuidados de média e longa duração, pessoas que estão em processo de reabilitação. E temos a parte dos cuidados paliativos, que também é uma área em que eu trabalho, e portanto eu estou a dizer-vos isto porquê? Para perceberem que são pessoas que estão numa situação também de vulnerabilidade, pessoas que tiveram AVCs, que tiveram acidentes, que tiveram traumatismos cranianos, e portanto são pessoas que não estão na sua funcionalidade plena. E o eu confrontar-me, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha, deixa-me fazer contas, mas tinha pouco mais do que 20 e tal anos, 30 quase, portanto, e confrontar-me com a doença, com limitações, com encontrar às vezes pessoas pouco mais velhas do que eu, vítimas de AVCs, e que de repente perdem a sua autonomia, deixam de reconhecer os seus familiares, não conhecem os filhos, deu-me uma oportunidade de eu própria pensar: uou, a vida é mesmo preciosa, porque isto de um dia para o outro muda por completo. E foi difícil fazer este distanciamento, não é, entre as histórias de vida e apoiar aquelas pessoas do ponto de vista psicológico, e não me projetar em termos pessoais, não é? Porque também sou mulher, tenho filhos, 2 filhas, sou mãe,
e de repente temos que criar ali um distanciamento para não deixarmos que estas emoções também na vida pessoal interfiram. E essa é a maior dificuldade, foi fazer este distanciamento entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é o pessoal. Uma perguntinha só para valorizar o tema que é a saúde mental. A saúde mental, ok. A saúde mental é tão importante como a saúde física. Eu acho que a melhor forma de explicar, não é, que nós cuidamos da nossa saúde física e pensamos no nosso corpo, não é? O coração, os pulmões, as pernas, os ossos, não é? A parte da ortopedia. E depois há uma área muito importante que é o cérebro e que temos que cuidar dele também. E a saúde mental é a área da saúde que cuida, portanto, desta parte mais a nível de funcionamento mental, que no fundo o cérebro também é aqui o nosso órgão motor que nos faz agir, que nos faz estar cá e que faz os outros órgãos funcionar. E, portanto, a saúde mental cuida de uma parte muito importante do cérebro, que envolve aqui dimensões muito ligadas ao nosso funcionamento, portanto, psicológico, emocional, afetivo, tudo aquilo que não é palpável, não é? Porque quando partimos a perna é aqui, quando temos um problema no coração sabemos onde é, mas às vezes temos comportamentos que nós não sabemos explicá-los e se calhar são explicados pela saúde mental, porque há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem no cérebro. Qual é a relação entre a saúde mental infantil, jovem, e nos idosos? Relacionar uma com a outra? Digamos que as crianças, não é, estão numa fase de desenvolvimento diferente, no sentido em que têm ainda todo um potencial para desenvolver, não é? Estão em crescimento e têm que ser estimulados no sentido de ganharem aptidões. As pessoas mais velhas é no sentido de prevenir ou de retardar a perda dessas capacidades. Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que as crianças têm potencial para ganhar, os idosos temos que prevenir as perdas, não é? E digamos que a relação se calhar é eles poderem-se também ajudar mutuamente, não é? Por aquilo que nós já vimos que é o poder das relações intergeracionais, a tal vivacidade, a tal energia das crianças, a tal espontaneidade e a vontade de aprender. E os mais velhos, como o seu saber acumulado, não é? Precisarem de ser treinados, estimulados para fazer, têm aqui esta vivacidade das crianças que os ajuda a recordar aquilo que fizeram, a sentirem-se ainda ativos e assim a melhorarem a sua saúde mental. Eu não sei se estou a ser clara. Sim. Como sabemos, precisamos de ajuda psicológica, ou por outras palavras, quais são os sinais mais óbvios de que uma pessoa não está no seu melhor estado mental? Os sinais de alerta? Ok. Em qualquer idade? Sim. Ok. Então, eu acho que quando há pessoas que por gravidade da sua situação, da sua doença, às vezes não conseguem ter essa capacidade de reconhecimento desses sinais de alerta. E aí há um papel muito importante de quem está à volta dessa pessoa, não é? Os familiares mais próximos, os amigos mais próximos, que melhor conhecem aquela pessoa e que percebem, e esses sinais podem ser alterações ao nível do comportamento, portanto, alguém que começa a ficar mais isolado, alguém que manifesta um maior desinteresse por atividades que antes lhe davam prazer e que de repente não quer fazer, esta apatia, esta vontade ou ausência de vontade, neste caso, esta inércia no sentido de não querer fazer. Às vezes as alterações são num outro nível, pessoas que ficam mais agressivas, pessoas que ficam mais frias na relação, que mudam aqui um bocadinho no padrão habitual de hábitos. Quando a pessoa consegue reconhecer, às vezes, isto é vago, porquê? Porque dentro da saúde mental nós temos muitas doenças, podemos ter muitas perturbações, não é? Algumas mais graves, não é? Aquelas ao nível da psiquiatria, que as esquizofrenias, as psicoses, portanto, que altera aqui um bocadinho esta capacidade da pessoa reconhecer a realidade e o seu afastamento da realidade.
E depois temos mais estas perturbações do humor, do ajustamento do humor, a depressão, a ansiedade, e aqui se calhar as pessoas começam a perceber, não é? O sentimento de tristeza que é tão prolongado, o choro, a pessoa começa a chorar e não sabe porquê, as alterações no padrão do sono, quando as pessoas começam a não conseguir dormir e têm pensamentos negativos, portanto aqui há uma série de sinais que são dados, e depois também depende um bocadinho das idades. Isto nas crianças é diferente, não é? Elas manifestam de uma forma diferente, os adultos de outra e os idosos de outra, mas normalmente quem melhor conhece as pessoas também percebe que há ali uma mudança de comportamento que normalmente é um sinal de alerta. E qual a diferença, por acaso acabou de falar um bocadinho sobre, mas a diferença entre depressão e tristeza? Tristeza. Quem nunca sentiu tristeza, não é? A tristeza é um sentimento adaptativo que faz parte de todas as emoções que nós podemos sentir. E às vezes a função da tristeza é fazer-nos parar, refletir sobre o que é que aquele acontecimento, que impacto é que teve em nós e porque é que nos fez. É um recolhimento. A diferença é que nós, quando passamos por algo que nos deixa tristes, temos esta capacidade de refletir e de sair desse estado e de retomarmos a nossa vida. Agora, quando esta tristeza se torna persistente e intensa, portanto, vamos pela persistência no tempo e pela sua intensidade. Quando é uma tristeza que persiste no tempo, dia após dia, e cada vez a pessoa a ficar mais afundada, com uma visão negativa de si, com uma visão negativa do mundo e uma visão negativa do outro, e não se encaixa em lado nenhum. E aqui é que é o sinal de alerta. Portanto, a depressão, e para além da tristeza, a depressão inclui também muitos outros sintomas. Estas alterações que eu falei do sono, da alimentação, perda de apetite, por exemplo, flutuações do humor, não é? Tanto depressa estamos bem como estamos mal, e o mal pode ser a agressividade, a raiva, o isolamento, por exemplo. Tem aqui uma série de outros, e tem que ter um impacto. A tristeza na depressão, okay? Tem impacto na funcionalidade da pessoa, isto é, a pessoa começa a funcionar de forma diferente no trabalho, em casa com a família, no contexto social com os amigos. Portanto, esta tristeza acaba por alterar a funcionalidade da pessoa nestes contextos, enquanto que, quando é uma tristeza do dia-a-dia, não é? Nós conseguimos geri-la e resolvê-la. Nós todos temos dias tristes, por isso às vezes, por exemplo, quando a pessoa recebe uma má notícia de uma doença incurável, ela naturalmente vai se sentir triste. Quem não? Eu estranharia era se a pessoa não se sentisse triste. Naquele momento, aquela tristeza é normal, é adaptativa. Às vezes costumamos chamar logo, olha, a pessoa está a chorar, deixa chorar, não é? É aquela tendência que nós temos, não choro, não. Nós temos que deixar as pessoas expressarem as suas emoções. Isso é muito importante, facilitar a expressão de emoções positivas e negativas. E como se tratam as doenças mentais? Como se tratam? Depende primeiro do diagnóstico. E há aqui duas grandes áreas que intervêm ao nível da saúde mental: a psicologia e a psiquiatria. Bem? A psiquiatria, portanto, é uma especialidade médica, estamos a falar de um médico especialista, portanto, que vai fazer aqui um diagnóstico, uma análise, e vai decidir se é preciso intervir do ponto de vista farmacológico, através com medicação. Nós, os psicólogos, não medicamos, está bem? A nossa ferramenta de trabalho, como eu disse logo no início, é a relação, é o estabelecimento de uma relação segura, de confiança, que permita à pessoa expressar os seus sentimentos e vamos ajudar a normalizar. Aquilo que eu posso falar é da intervenção psicológica na saúde mental, está bem? No fundo, é dar espaço à pessoa para ela poder sentir-se segura, para ela conseguir expressar aquilo que está a sentir, para eu conseguir normalizar aquilo que está a sentir a pessoa e ajudar a pessoa a reorganizar o seu pensamento e encontrar estratégias para lidar com as suas dificuldades.
Às vezes chega só a psicologia, outras vezes tem que ser a psicologia em articulação com a psiquiatria. Depende do diagnóstico e da severidade da doença mental que a pessoa tem. Não é? Será a saúde mental tão valorizada quanto a saúde física? Pois, acreditamos que não, infelizmente. Não é? Eu acho que uma das coisas menos má desta pandemia foi que nos trouxe aqui uma visibilidade maior para a saúde mental. Eu acho que se tem falado mais de saúde mental nos últimos 2 anos devido à pandemia. Para o bem ou para o mal, tem-se falado da saúde mental. E acho que temos que falar cada vez mais, sim, porque eu acho que a saúde mental está ligada à saúde física, nós somos um todo, não é? E temos que ter esta visão holística da pessoa, a dimensão física e a dimensão mental. Depois tem aqui as outras áreas, a parte social, a parte cognitiva, mas que está muito ligada a esta parte mental. E que eu acho que temos que cuidar dela para depois também melhor funcionarmos em termos físicos, porque muitas vezes eu sou muito faladora e mandem-me calar se eu estiver a falar demais. Mas isto é mesmo muito interessante e parabéns pelo vosso interesse nesta área, porque muitas vezes há doenças, portanto, a nível de saúde mental, que se manifestam através de sintomas físicos, está bem? E que por detrás daquele sintoma físico, a origem está numa perturbação a nível emocional. Uma pessoa que sofre de ansiedade, mas é uma ansiedade disfuncional, não é aquele nervosismo que nós sentimos como agora quando estamos num acontecimento que é importante e que temos o assumir da responsabilidade. Essa ansiedade é muito boa, eu também fiquei ansiosa antes da apresentação, é normal. Mas uma pessoa que tem uma perturbação da ansiedade, tem suores, tem alterações a nível intestinal, com dores de barriga, tem taquicardia, o coração bate muito forte, a pessoa parece que até sente tensão e dores no corpo, portanto isso pode ser muito incapacitante. Aí o médico tem esta missão de também, através da história da pessoa, perceber que a origem, se calhar, para aquela dor nas costas é este estado emocional da pessoa que está alterado e, se por bem, encaminhar para a psicologia. E normalmente as pessoas têm dificuldade em aceitar que precisam de ajuda. E essas pessoas, como é que reagem quando... É o estigma em relação a precisarem de recorrer à saúde mental. Eu acho que felizmente, como temos falado mais de saúde mental, conseguimos uma maior normalização na aceitação, não é? Deste apoio, que eu acho que é muito por desconstruirmos estes mitos associados à saúde mental. Como eu disse ao início, esta visão para mim é mais simples. Da mesma forma, quando eu parto uma perna, ou quando eu tenho um problema no coração, eu vou ao ortopedista, eu vou ao cardiologista. Quando eu tenho um problema que está relacionado com o meu cérebro, não é? Ou seja, quando eu noto que no meu comportamento há qualquer coisa que não está bem, ou quando eu aquilo que sinto também acho que não está bem, eu tenho que recorrer à saúde mental, porque é a área que cuida desse órgão, que é vital para o nosso funcionamento. E isto é importante desmistificar. Não há nós temos um problema a nível de saúde mental, pode-nos acontecer a qualquer um de nós, certo? Depende do contexto onde estamos inseridos, dos fatores de risco que temos à nossa volta, mas todos nós estamos predispostos a poder ter uma doença a este nível e temos que desmistificar muito, normalizar. As pessoas, sim, algumas, principalmente as pessoas mais velhas, são mais resistentes na aceitação. Muitas ainda dizem que o psiquiatra é para os malucos, o psicólogo é para os malucos, e depois temos que primeiro desconstruir então o que é isto da psicologia e da psiquiatria, para depois quebrar estas barreiras, conseguirmos a aceitação da pessoa, porque a pessoa tem sempre que aceitar ser acompanhada. Isso é o fator-chave para o sucesso da nossa intervenção. Qual é a probabilidade de uma pessoa recuperar definitivamente de uma depressão? Não consigo falar em termos de números, mas consigo dizer que uma pessoa com depressão que faça um bom acompanhamento psicoterapêutico consegue, com uma taxa de sucesso elevada, recuperar. Vai depender do seu envolvimento no processo, mas, mais uma vez eu digo que depende também da severidade. Há pessoas que têm aquilo que nós ouvimos dizer, isto é crónico, uma depressão crónica, porque há ali qualquer coisa que geneticamente
em que predispõe a pessoa para aquele estado. Desde que, com o devido acompanhamento, a pessoa consegue ser funcional e estar integrada socialmente e ter uma vida com qualidade. Temos é que retirar o estigma, não é? E a pessoa tem que ter esta monitorização. Mas é possível, uma vez com depressão, não quer dizer que não há uma sentença de receber um diagnóstico de uma doença mental. Atenção, dependendo da severidade, as doenças psiquiátricas severas, mais ligadas às psicoses, normalmente, lá está, não é possível eliminá-las, é possível controlá-las e conseguir devolver à pessoa qualidade de vida. Outras, como o caso da depressão, da ansiedade, das perturbações alimentares, é possível as pessoas voltarem à sua funcionalidade normal. O que é que o convívio entre jovens e idosos é benéfico para ambos os lados? Então, isto é a vantagem de não só no momento estarmos a estimular e a desenvolver competências em duas gerações diferentes, como eu já disse. Temos os jovens, portanto, que têm uma vivacidade e uma energia contagiante, os mais velhos, mais serenos, com mais tempo de vida, portanto, como eu digo, com um património mais rico em experiências e em conhecimento que podem partilhar com os mais novos. Ao mesmo tempo, estão a ser estimulados a nível físico, a nível mental, cognitivo, social, e há uma troca recíproca de ganhos nos mais velhos. Portanto, esta parte da estimulação cognitiva, há um ânimo crescente, há um sentido para a vida que se cria, pessoas mais felizes, portanto, com menos indicadores de depressão, quebra do isolamento social das pessoas mais velhas, diminuirmos o sentimento de inutilidade das pessoas mais velhas, darmos um sentido de vida. Para os mais novos, é este conhecimento do ciclo de vida, não é? A divisão numa fase que para lá caminham. Eu costumo dizer que nós envelhecemos e às vezes temos que parar para pensar, e vocês se calhar, não é? Que nós desde o dia em que nascemos estamos sempre a envelhecer, é sempre mais um dia, e portanto estamos a construir o nosso envelhecimento na expectativa de chegarmos lá, e podemos contribuir para quem já está lá nessa fase, não é, de uma forma positiva, e confrontar-nos com essas pessoas. Portanto, vocês jovens podem desenvolver atitudes e competências extraordinárias a nível emocional e social, a solidariedade, a partilha, o respeito, a dignidade, e a criarmos, espero eu, uma sociedade mais inclusiva, mais participativa, mais respeitadora de todos. É a aceitação da diversidade, não é? E no fundo é duas gerações tão diferentes, mas que se podem entre ajudar e partilhar tanto uma à outra. E nessas idades, principalmente nas idades mais avançadas, não é? Porquê é que se deve investir em apoio terapêutico? Nas idades mais avançadas, nas pessoas mais velhas, temos que ter este sentido de as apoiar e de as ajudar, porque associado portanto, o processo de envelhecimento caracteriza-se por uma sucessão de perdas que são contínuas e que são muito significativas e que se vão instalando na vida das pessoas mais velhas. Tal isolamento, tal apatia. Estas pessoas precisam de estar incluídas num contexto que as estimule e que lhes dê prazer de viver. E aí é o papel das organizações e das instituições onde muitas vezes estas pessoas estão incluídas ou inseridas, e através das intervenções e dos técnicos das equipas multidisciplinares, que às vezes são escassas, não é, em termos de recursos. Às vezes as instituições, eu sei que é um desafio porque os recursos humanos são escassos, mas tentar dentro das possibilidades logísticas e de recursos da instituição, incluir estas pessoas em programas, em atividades que as estimulem, que a nível físico, volto a dizer, e a nível cognitivo, para que elas próprias, sem se aperceberem, não se deixem instalar na tal apatia e no tal desânimo. Qual é o problema psicológico mais comum nos idosos? A depressão. Como eu disse na apresentação, e é de facto, a depressão é um problema psicológico mais presente no envelhecimento. A questão do fenómeno do isolamento social, o abandono, o sentimento de abandono destas pessoas, às vezes a escassa rede de suporte familiar
que se vai perdendo, e estas pessoas, portanto, este sentimento de abandono, de inutilidade, portanto, há muita sintomatologia a nível depressivo, portanto, que é visível e, portanto, é de facto, e às vezes, lá está, são depressões que estão mascaradas, porque as pessoas não vão à procura, as pessoas mais velhas não vão à procura de ajuda, e é por isso que esta apatia se instala, e nós, enquanto profissionais, é que temos este dever ou esta responsabilidade social, profissional, de estarmos atentos. Agora, para encerrar a nossa entrevista, temos apenas a curiosidade de saber qual foi o caso mais perturbador que já presenciou no seu trabalho. É difícil, mas há um que eu me lembro, particularmente, acho que foi o primeiro com o qual eu me confrontei e que tive que não me projetar naquela situação. Era uma mulher de, não me lembro, 34 anos, por aí, que teve um AVC logo a seguir ao parto. Portanto, já tinha uma filha com 3 anos, se não estou em erro, e logo após, portanto, no decorrer do parto, teve ali uma complicação, que teve um AVC, que mudou de forma muito significativa a vida dela. Ela tinha alterações a nível cognitivo, ela não falava, ela só mexia os olhos, não conseguíamos perceber se ela estava orientada para a realidade, muito agitada a nível motor, perdeu mobilidade, ficou paralisada, e eu na altura era mãe há pouco tempo, portanto aquilo teve um impacto muito significativo. Pediram-nos ajuda ao serviço de psicologia para a família. Havia um marido que nem conseguia celebrar o nascimento do segundo filho porque tinha a mulher naquele estado, e foi duro, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi aquela aprendizagem de que isto pode-nos acontecer a qualquer um de nós, e de um momento para o outro a vida muda, e muda mesmo, gente. E nós, às vezes, nós passamos a vida inteira, às vezes, a não nos lembrarmos. Eu própria, até aquele momento, que pela minha experiência profissional, me comecei a confrontar. E eu acho que isto é tão importante de passar, porque eu não sei o que é que me vai acontecer a seguir, não é? Mas a vida daquela mulher mudou por completo. Havia outra filha, havia um marido, havia os pais. Aquela rapariga não podia voltar para casa, porque ela ficou algaleada, ela ficou a comer por uma sonda, ela não falava, era preciso tirá-la da cadeira de rodas para a cama, havia um bebê para cuidar. Aquilo teve um impacto enorme, aquele marido chorava, e foi muito difícil eu conseguir distanciar-me e do género, tem toda a razão, isto é terrível, isto é um pesadelo. E só temos que normalizar aquilo que a pessoa está a sentir, não há muito que possamos dizer, não é? Não, eu não consigo imaginar o que é estar numa situação dessas, mas compreendo que seja um sofrimento intolerável. E quando nós nos confrontamos com a nossa finitude, e eu trabalho em cuidados paliativos, que não sei se vocês sabem, que são os cuidados prestados a pessoas com doenças incuráveis, progressivas, e não só pessoas em fim de vida, quase a morrerem, mas muitas vezes são pessoas que já não têm critérios de recuperação para a doença que têm, então vamos paliar, vamos dar conforto, vamos auxiliar a pessoa naquele percurso. E aí eu já presenciei N histórias e poderia-vos contar várias, mas fica esta aprendizagem através da minha partilha. Vivam cada dia como se fosse o último, intensamente, e não deixem mesmo para amanhã o que podem fazer hoje, porque se calhar isto para vocês, entre alguns de vocês, acredito que para alguns fica entre a 100 e sai a 1000, porque eu sou jovem, estou cheia de vida, não é? Mas a seguir, se calhar vou ali atravessar a rua e puf, está um traumatismo craniano, já não conheço ninguém, ou fico-me aqui a babar. E todas as expectativas e todos os sonhos, não é? Portanto, hoje vamos aproveitar, hoje vamos dizer às pessoas que estão lá em casa que gostamos delas, porque eu não sei se amanhã vou conseguir dizer. Isto é duro de dizer, gente, mas isto acontece. Isto acontece mesmo, mesmo.
E um dia, se quiserem conhecer a nossa instituição no continente, terei muito gosto e a oportunidade de vos apresentar e facultar o que possam precisar, porque isto são lições de vida. Eu aprendo muito e agradeço muito às pessoas que partilham as histórias delas comigo, porque também me enriquecem. Isso é um reforço positivo para as pessoas. E é isso. Obrigada. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta. Obrigada pelo vosso interesse. Espero que seja útil para o vosso trabalho e desejo-vos muitas felicidades e que prossigam neste caminho com muita vontade de viver e fazer todos os dias, está bem? Um beijo. Obrigada. 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 Eu sou muito